Olá, gente. Meu nome é Vanessa Almeida, sou esposa do Emerson, mãe do Eric, e espero que vocês tenham aproveitado o Conoed até aqui. Fiquei incumbida de concluir, de dar a última palestra e espero que gostem também. Minha palestra será sobre por que e como planejar sua rotina de educar em casa. Eu preciso trazer um pouquinho o conceito de planejamento para vocês para que a gente compreenda o todo. Então, o planejamento ele consiste no ato de criar e planejar antecipadamente uma ação, assim desenvolvendo estratégias programadas e definidas para atingir determinado objetivo. Trazendo para a prática, nada mais é do que eu identificar o alvo, qual que é o meu objetivo final, e a partir dele organizar e aplicar as melhores maneiras para atingir. Qual que é a importância do planejamento? Por que se faz necessário o planejamento na educação domiciliar? E não somente na educação domiciliar, como na rotina da sua casa. Você consegue medir, acompanhar, melhorar e estimular o desenvolvimento. A minha palestra ela complementa muito a do Emerson na questão de rotina. Então eu vou partir do princípio que uma vez que você assistiu a palestra dele, você já pré-definiu a sua rotina, estabeleceu alguns horários, algumas atividades com a sua família. Quando você não tem esse planejamento, quando você não estabelece isso, geralmente você acaba não alcançando seus objetivos, a frustração, desistência, um sentimento de incapacidade, traz o cansaço, o desânimo, a falta de organização, menos produtividade tanto sua como dos seus filhos e da sua família em geral, se tornando um verdadeiro caos. Trazendo um pouquinho para vocês da minha experiência, só para vocês entenderem. Logo que eu tive o Eric, nós tínhamos passado por uma recém-reforma. Então, quando o Eric nasceu, a minha casa estava um caos, não tinha cara de casa. Então, muita coisa estava amontoada, eram caixas, nós tínhamos retirado os móveis anteriores, estava por fazer ainda. E durante todo esse período foi bastante complicado, na verdade, praticamente impossível definir uma rotina, estabelecer algumas regras, fazer um planejamento, porque não havia uma ordem, não havia um planejamento, entende? Então, como tudo eu tinha encaixotado, acabava trazendo muito desânimo até, né? E frustração na questão de eu não conseguir ter acesso a muitas coisas. Então, demorou bastante pra gente chegar a definir uma rotina, principalmente com o Eric. A partir do momento que a gente conseguiu colocar certa ordem na nossa casa, na questão de móveis e eletros e tudo mais, uma das primeiras coisas que a gente fez foi definir horário para não necessariamente acordar, mas a gente já tem um horário, então um horário para acordar, um horário para almoçar, e principalmente um horário para o Eric dormir. E isso a gente tem percebido que gradativamente tem melhorado e o Eric já entende que existem horários. Ainda que ele não compreende o fuso, percebe-se que a cada atividade ele entende que depois vem outra. Então, por exemplo, temos o almoço, logo depois do almoço ele tira a sonequinha dele. Então ele já meio que está preparado para isso. Assim como chega num determinado horário à noite, se nós não colocamos já para tomar um banho, ele já fica irritado, ele já começa a ficar mais nervoso, a gente percebe isso. Então nós temos percebido que a rotina tem ajudado muito nessa questão. Então, assim, a nossa pergunta que fica é: como resolver então? Como eu coloco isso em prática? Antes de a gente entrar nesse quesito, eu vou fazer algumas considerações que eu tenho percebido, né? Na questão assim, de que muitas vezes você acompanha outras mães que praticam já a educação domiciliar há mais tempo e você acaba se comparando. E isso acaba trazendo frustração, você se sente menos competente ou menos criativa. E o pior que eu vejo é você comparar os seus filhos com outras famílias, sabe? Então, uma das coisas que eu coloco muito assim para vocês é a questão de a gente aprender que famílias são distintas, cada uma tem a sua rotina, o seu modo de vida, cada filho aprende de uma maneira, cada criança tem o seu jeito dentro do contexto familiar, o seu jeito de aprender e de executar as coisas. Então, nós precisamos trabalhar isso, desenvolver a nossa rotina, o nosso planejamento a partir da nossa família, buscando sempre o melhor para ela e melhorando muitas das coisas, né? Então, a gente precisa ver as nossas condições e possibilidades, não ir além disso só porque a gente viu outra família fazendo determinada coisa na internet. Outra coisa que nós temos que ter em mente é que, assim, o planejamento ele deve ser algo alcançável, real, dentro das nossas limitações e recursos. Eu não posso criar um planejamento mirabolante, algo que eu não tenho condições de manter depois, só porque é bonito no papel. Então, eu tenho que trazer a minha realidade para o papel. Eu traço um objetivo, logo que eu tenho esse objetivo, então eu começo a traçar como alcançar esse objetivo dentro das minhas condições. Outra questão é assim, o teu planejamento ele tem que ser algo eficaz. Ele tem que ser algo que venha de fato você planejar e executar.
né? Ele não pode ficar só no papel, como eu comentei, não é algo para ficar só bonito. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não consigo trabalhar na desordem, eu não consigo trabalhar, hoje eu acordei e vou trabalhar de qualquer jeito. Eu gosto de planejar o meu dia, de certa maneira planejar a minha vida, pensar no que eu vou fazer, no que eu vou ler, no que eu tenho que estudar, no que eu tenho. Então eu gosto de traçar esses objetivos. Para mim fica muito difícil ficar tudo largado ou não ter uma ordem na casa, sabe? Para mim é bastante complicado. Na verdade, acaba me travando assim, a tal ponto que tarefas simples são difíceis de executar. Então, assim, entrando agora um pouquinho, daí como a gente falou no planejamento, eu, para facilitar a compreensão de vocês, eu procurei dividir ele, tá? Então, eu coloquei assim: você tem que fazer um planejamento para você, mãe, um planejamento qual você vai buscar aprendizado, conhecimento, crescimento, tanto para o homeschooling como para a sua vida pessoal, o seu devocional. Um outro critério é a questão de família, aí entra a educação domiciliar e a questão da rotina da casa, que é a limpeza, a questão da alimentação, vestuário e tudo mais. Aqui eu vou comentar também o seguinte: você que não é mãe ainda, mas tem um desejo de ser mãe, ou você até mesmo que é solteira e participa de uma igreja em que outras famílias praticam homeschooling, eu sugiro você já ir estudando. Há muito conteúdo, há muito material, há muita coisa a ser estudada. Então você não precisa, se você vai casar, você não precisa esperar casar, engravidar, engravidei, meu filho. Não, você já pode ir estudando, você já pode ir traçando algumas metas de desejo, o que você gostaria de estar aplicando para sua família. Claro que não vai entrar no teu planejamento atual, porém é um conhecimento adquirido que, na minha opinião, é muito válido e enriquecedor. Então vamos tratar assim: as ordens que eu criei, elas não vêm por prioridades, mas elas trabalham, é um conjunto, elas trabalham juntas, tá? Então eu não coloco algo como mais importante do que o outro. Mas então a gente vai começar assim por você mãe que está desempenhando, que tem o desejo de que compreendeu o porquê fazer a educação domiciliar, que você percebe essa necessidade no seu lar, você assumiu essa responsabilidade diante de Deus, diante da sua família. Mas uma das questões que a gente observa é que as mães, elas reclamam muito, por exemplo, assim, da questão da falta de tempo. E uma das questões é porque você quer fazer tudo, você quer dominar todos os assuntos, você quer ter o controle da casa, você quer ser uma supermãe. E supermãe não existe. Nós somos falhas e dependemos da graça de Deus. Então, nós precisamos deste tempo para buscar conhecimento, para ter o nosso devocional, o nosso momento. Então, isso precisa entrar na rotina da casa. Então, o seu esposo precisa compreender que num determinado horário você está fazendo o seu devocional, você está fazendo a sua leitura, você está buscando conhecimento. Os seus filhos devem perceber que você está buscando isso também. Então, isso faz parte da rotina da casa. Não é algo que você vai fazer à parte no momento que todos estão dormindo e você acorda exausta. Não, você coloca dentro da rotina e automaticamente vai entrar no teu planejamento. Então, como que eu faço isso? Algumas questões assim, por exemplo, o nosso devocional. É importante fazermos o devocional antes que as crianças acordem. No caso, eu tenho um filho só, que é o Eric, por enquanto. Então, seria interessante, se meus filhos acordam 8 horas, eu poderia acordar às 7. Eu consigo fazer o meu devocional, fazer a leitura bíblica, eu consigo me preparar para que quando eles acordem, eu consiga recebê-los e atendê-los nas suas necessidades. Outra questão que eu acho muito importante assim, é a questão da leitura. Nós não podemos, embora a gente tenha que estudar bastante para a educação domiciliar, trazendo conteúdo e material para os nossos filhos, nós não podemos deixar de ler conteúdos que nos interessam, principalmente a Bíblia ou livros relacionados ao crescimento espiritual. Então, eu acho que você deveria fazer uma lista e começar a ler, colocar isso no seu dia a dia, uma leitura, nem que você demande 30 minutos do seu dia para a sua leitura. É necessário também para você fazer, nós vamos trabalhar a questão de você fazer um planejamento anual, então você vai se programar, talvez leve ali 20, 30 dias para você fazer o planejamento todo, mas há uma necessidade de você fazer esse acompanhamento e mensurar como é que está acontecendo o desenvolvimento, se está funcionando, se não está funcionando, se vai ser preciso adaptar, melhorar, se você vai até mudar determinada coisa que você colocou no seu planejamento. Então, essa questão, uma vez que o teu planejamento fica pronto anual, você não precisa ficar todos os dias buscando material ou conteúdo ou avaliando. Você pode dedicar isso 1 hora por semana, fazendo uma avaliação, fazendo o arquivo das tarefas executadas, a questão de talvez agregar algum material extra,
tá? Então isso você vai colocar também dentro da rotina, dentro do planejamento. Uma coisa que eu coloco assim é que você não pode abrir mão desses momentos, sabe? Você não pode deixar de estar buscando algo também para você. Por quê? Uma vez que você assume essa responsabilidade, você precisa estar bem, você precisa passar este conhecimento. Então, você não pode abrir mão disso. Então, como eu comentei assim, você pode fazer uma lista dos livros que você gostaria de ler, uma lista dos cursos talvez que você gostaria de fazer, alguma atividade que você quer desenvolver, alguma habilidade que você tem, pode ser na confeitaria, pode ser na costura. Então, alguma coisa que você deseja fazer, você liste e coloque isso para você executar a médio, longo prazo, enfim. A questão da casa muitas vezes sobrecarrega a mulher, então, porque a gente acaba, de certa maneira, assumindo tudo, porque é o nosso papel estar com a casa em ordem e tudo mais. Mas isso não significa que nós não possamos delegar. Delegar aos filhos, quando são um pouco maiores. Os pequenos também, de certa maneira, a gente pode estar delegando coisas simples, embora talvez não faça tanta diferença no teu dia a dia, mas é importante que eles entendam que eles devem ajudar você. Então, essa responsabilidade do lar é nossa, mas é necessário que a gente delegue. Se for possível ter uma ajuda externa, ótimo, você pode contratar alguém. Se não, nós vamos trabalhar aqui algumas questões de como você executar as tarefas diárias, básicas da casa, mantendo uma ordem, tá? Uma questão que eu vou colocar ali para vocês é a questão de que o Eric ele tem 1 ano e 9 meses. E é bastante interessante que a gente toma o café da manhã e o café da tarde juntos à mesa, eu não coloco ele na cadeirinha. E quando eu digo para ele, filho, a mamãe vai fazer o café pra gente tomar, é uma coisa que eu acho bastante interessante, é que se a mesa tá próximo, a toalha está próxima à mesa, logo ele já puxa, claro que ele não sabe estender, ele não sabe arrumar, mas logo ele puxa já entendendo que então, vou preparar a mesa porque a mamãe está trazendo café. Então, isso é bastante interessante. Também tem uma coisa que a gente costuma fazer quando nós voltamos do mercado, se ele está junto, né? Por exemplo, dar uma sacolinha para ele com um produto leve. Para ele saber que quando a gente chega do mercado, ele tem que ajudar a levar as compras. Então, é algo também, são coisas simples, mas que a gente vai colocando isso na nossa família e conforme eles vão crescendo, eles vão entendendo a necessidade de estar ajudando. Uma questão de nós, como mães, como mulheres, esposas, é que muitas vezes a gente se sente sobrecarregada, a gente sente um fardo muito pesado e a gente acha que está tudo sobre os nossos ombros, as nossas costas, né? Eu tenho colocado algo na minha vida, por eu já ter me sentido assim, que é o seguinte: no momento que eu sinto que o fardo tá pesado, que tá tirando a minha paz, tá tirando o meu sono, tá me trazendo tristeza, eu paro e digo, Senhor, peraí, eu tô fazendo algo errado, porque nós aprendemos que o fardo do Senhor é leve, então não é algo para ser pesado. Claro que a nossa tarefa é árdua, tem que haver dedicação, estudo, demanda tempo, porém, ela não pode ser algo pesado, algo que faça com que nós estejamos fazendo apenas por obrigação. Então, a questão de você, para que nós possamos colocar isso no planejamento, é você fazer essas anotações, tá? Essa é a minha sugestão. Na questão família, nós temos algumas tarefas diárias que envolvem a todos. Então, essas questões também têm que estar na rotina, elas não podem estar à parte. Então, por exemplo, os seus filhos acordam, vocês tomam um café juntos, você já pode aproveitar e fazer o devocional ou logo em seguida. Então, o devocional vocês já fazem ali. Muitas vezes o esposo não pode estar junto por questões de trabalho e tudo mais, mas você pode estar fazendo o devocional com seus filhos. À noite, geralmente, vocês fazem, né? Nós fazemos o culto familiar. Então, é quando o marido está presente e ele faz uma leitura bíblica, uma leitura de um livro e traz isso pra gente. Então, é algo diário que entra na rotina da família, né? Outras questões que eu acho bastante importante na questão familiar, prezar por alimentações onde todos estão fazendo juntos à mesa, não ser algo corrido, mas ser algo prazeroso. Então você preparou o almoço com prazer, você colocou a mesa, que todos estejam ali rodeados. Então isso é bastante importante. Assim que terminar tanto almoço, café da manhã, almoço, jantar, no momento que estão todos juntos, após, cada um leva o seu prato na pia, já ensina isso desde cedo, que todos participem de certa maneira da limpeza, da organização. Então isso é algo a ser
trabalhado e colocado daí no planejamento de vocês. Outra questão é a vida do casal. Eu acho bastante importante colocar no calendário, colocar no planejamento de vocês, uma vez por semana, cada 15 dias ou uma vez por mês, que assim que as crianças forem dormir, vocês colocam para dormir, ter um momento a dois, fazer um jantar diferenciado, programar para assistir um filme legal, entende? Ter um momento mais romântico, vamos dizer assim, e não deixar passar esses momentos, sabe? Isso deveria estar no nosso planejamento, né? Não é algo diário, mas deveria estar no nosso planejamento, por isso que a gente está tratando. O terceiro ponto que eu vou entrar é na questão da educação domiciliar. Quando a gente fala da educação domiciliar, aí o bicho pega, porque daí o que acontece? A gente quer ter tudo, quer fazer tudo, quer pegar todo o material que a gente encontra na internet, tudo que a família X está divulgando, tudo que a família Y está falando, e a gente quer pegar tudo e fazer tudo igual. E isso está extremamente errado. Eu não digo que você não deve aprender com as experiências dos outros, ou mesmo adotar algumas atividades que os outros estão fazendo. Eu não sou contra isso. O que eu digo é que há famílias que elas querem praticar tudo que elas veem na internet. E isso é impossível, gente, porque se vocês forem fazer isso, o 24 horas por dia é pouco para vocês, tá? Então, elimina isso por enquanto, sabe? Elimina isso. Vamos começar a trabalhar da família de vocês para fora. E não trazer de fora para a família, sabe? Então, há necessidade de você olhar o contexto familiar e, a partir disso, você abrir o leque, entende? Você começar a trabalhar e fazer o teu planejamento anual da educação domiciliar. Então, a primeira coisa que eu diria para vocês é assim, ok, adotamos a educação domiciliar, compreendemos a necessidade e a importância da educação domiciliar, então nós vamos primeiramente definir um calendário. O que é isso? O ano tem 12 meses. Então eu devo estabelecer quando que eu vou começar e quando que eu vou concluir e se nesse período eu farei algum intervalo. Por que isso é importante? A partir disso eu sei quantas semanas eu posso estar trabalhando, quanto tempo eu terei para estar executando aquilo que eu estarei planejando, do material que eu estarei levantando. Então, isso é fundamental vocês definirem um calendário. Quando a gente traz o homeschooling, a gente tem dois extremos. Ou a gente trabalha, para aqueles que estão iniciando, ou a gente quer trazer a escola para dentro de casa, ou a gente acha que o homeschooling vai funcionar de janeiro a janeiro. O que não é verdade. Essa é uma liberdade que nós temos na questão de fazer o nosso planejamento, o nosso ano calendário. Outra questão é assim, definir horários, dias de semana, quando você aplicará a matéria, quando fará atividades externas, a leitura diária. Então é bastante importante você definir isso. Na parte da manhã nós faremos o nosso devocional, o café da manhã. Depois disso eu vou deixar as crianças livres ou não, eu vou trabalhar com os mais velhos determinado conteúdo. Eu defini que eu vou trabalhar com eles só de segunda a quinta, porque na sexta eu vou separar para fazer trabalhos externos, saídas, parques, museus, enfim. N coisas que vocês podem estar executando fora de casa. Uma das coisas que eu coloquei assim, por exemplo, nas saídas externas, que é bastante interessante, além das saídas de campo, parques, passeios, visitas a museus, praças, em Joinville, por exemplo, as bibliotecas das universidades elas são abertas ao público. Eu não sei quanto é empréstimo de livro, tá? Eu realmente não me recordo, eu já utilizei, mas não lembro se eu trouxe o livro para casa. Mas você pode tirar cópias. Então você pode fazer uma tarefa externa, por exemplo, e dizer assim, nós vamos visitar a biblioteca X da universidade e tal, quero que vocês pesquisem sobre tal assunto. E fica aberto. E eles acabam podendo perguntar lá dentro, eles vão pesquisar em livros, porque há uma diversidade de livros, né? Alguns livros para nós adquirir é muito caro. Então, é interessante a gente usufruir do que a comunidade nos serve. Tem a própria biblioteca pública municipal, você pode estar visitando. Provavelmente, por exemplo, aqui em Joinville, eu fui alguns anos atrás, tinha bastante livros antigos, o que para nós, da educação domiciliar, isso é bastante válido, porque nós sabemos que a literatura, nos últimos anos, tem sido muito precária. Então, você trabalhar com livros antigos, você pegar material rico em informações, você encontra na biblioteca municipal, por exemplo. E isso é bastante interessante. Vou dar um exemplo no que eu estou planejando com o Eric. O Eric tem 1 ano e 9 meses. Até então, devido a isso que eu comentei com vocês, de algumas desordens e tudo, eu tenho colocado rotina. Mas praticar com ele
né, eu quero algumas atividades a partir de quando ele fizer 2 anos, que será em março. Então, meu planejamento, eu estou fazendo o levantamento de algumas atividades que eu quero trabalhar com ele, né, na questão de motricidade, na questão de introduzir, como ele não fala ainda, de trabalhar com ele a questão da fala. Então, eu estou buscando esses materiais, levantando para colocar dentro do meu planejamento. Quando que eu vou iniciar? Eu quero iniciar em março. Ele completou 2 anos, a gente inicia. E eu quero concluir até novembro, tendo julho ali uma parada. Ele é novinho. Claro que eu não vou enchê-lo de atividades, eu vou trabalhar conforme o desempenho da idade dele, né, coerente com a idade dele. A leitura, nós já fazemos leituras diárias, há dias que falhamos sim, mas nós procuramos diariamente estar lendo em voz alta, porque uma coisa que você vai perceber com crianças pequenas é que dificilmente elas ficam paradas, sentadinhas te ouvindo, até porque é bastante cansativo para elas são ativas e querem estar descobrindo, é muita coisa para elas estarem descobrindo diariamente. Então, a leitura diária é algo que a gente já pratica, mas eu quero introduzir outros livros, outras literaturas. Eu tenho começado a trabalhar com ele a questão do catecismo. Como eles aprendem por repetição, eu não fico lendo uma pergunta por dia, diferente, né? Então, eu leio as 3 primeiras perguntinhas, no dia seguinte eu repito as 3 primeiras perguntinhas, no outro dia. Então, eu faço isso por um período. Porque como ele aprende por repetição, é importante que ele esteja ouvindo aquilo diariamente. Então, assim, você, ali como eu comentei, você decidiu fazer a educação domiciliar, não adianta você ir atrás de muito conteúdo antes de você tomar algumas decisões. Por exemplo, qual método você vai aplicar? Hoje nós temos alguns métodos disponíveis e alguns materiais sendo publicados no Brasil. Nós temos a educação clássica cristã, Charlotte Mason, Montessori, tem o método eclético. Embora eu faça uma ressalva aqui, que eu não sou contra o método eclético, mas eu acho que nós devemos cuidar, porque as famílias que deixam muito aberto e usufruem, querem usufruir de todos os métodos, elas acabam não conhecendo um método na íntegra. Então, ou ela tem que conhecer todos, ou ela tem que pelo menos ter a base, um método específico, e aí ela pode estar mesclando com alguns outros materiais de alguns outros métodos, né? Mas uma coisa essencial na escolha do método é que ela não pode, de maneira alguma, ferir o que é fundamental para a família de vocês, na questão de valores, princípios e fé. Então, eu não posso escolher um método que vai contra aquilo que a minha família crê só porque eu vi que na internet há material, entende? Então, isso é necessário que você entenda, compreenda e faça a escolha certa pensando na família de vocês. Outra questão é quem tem filhos maiores, porque os pequenos ainda é um pouco difícil de entender, é na questão da percepção de como ele aprende. Então, às vezes, você quer introduzir um material, mas o seu filho, por exemplo, eu quero que o meu filho trabalhe com artes, que ele mexa com isso e aquilo, mas ele não é apto a isso. O seu filho talvez aprenda muito mais lendo, contando para você, então essa percepção de como o seu filho aprende é fundamental, porque isso também vai te nortear quando você for fazer o planejamento. E para quem tem mais filhos, muitas vezes, na maioria das vezes, um filho é diferente do outro. Então você acaba tendo um método para aplicar com esse filho e outro método para aplicar com o outro. Então, por isso você fazer um planejamento, geralmente esse planejamento ele pode demorar um pouco, como eu falei, 20, 30 dias, mas é fundamental para que você traça esse planejamento por filho, para cada filho. Outra questão que é fundamental quando você vai fazer o planejamento é a questão de você definir o alvo, o objetivo, como a gente falou lá no início, o que significa o planejamento. O que isso quer dizer? Significa então que eu vou fazer o planejamento e começar a aplicar isso? Não. Você começa naquele teu objetivo futuro. Eu quero que ao final do ano meu filho saiba as questões bases da matemática. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Então, eu quero chegar em dezembro e que meu filho saiba isso. Ótimo. Aí agora você volta para o teu planejamento e diz, para que ele alcance esse objetivo, o que eu preciso fazer, o que eu preciso preparar de material para introduzir ele a essas questões básicas da matemática e que ele chegue no final do ano sabendo. Então, eu não vou fazer aleatoriamente, eu defino o que eu quero que ele saiba. Por exemplo, há famílias que querem trabalhar um método que é a linha do tempo, que é o que a gente também quer introduzir isso para o Eric. Então, eu vou trabalhar a linha do tempo, então eu sei que eu vou escolher um período da história. Nesse período da história, eu vou trabalhar diversos materiais, eu vou trabalhar artes, música, geografia. Então, eu vou buscar esse material para estar introduzindo para ele. Uma questão que eu sugiro, se você está iniciando a educação domiciliar,
seria muito importante você utilizar um livro como base para o seu filho. Por exemplo, você vai utilizar um livro de matemática de acordo com a idade dele, o nível que ele se encontra. E a partir desse livro, ele vai estar estudando e tudo mais, você pode estar complementando o material, até que você se sinta confortável e confiante para talvez vir a desenvolver o seu próprio currículo. Há famílias que já criam seu próprio currículo e isso também é ótimo. Elas utilizam o livro como base, mas não para aplicação. Elas norteiam daí o seu planejamento a partir desse livro. Então, eu vou pegar um livro de história, eu vou estudar isso e isso. Mas faltou isso, então eu vou incrementar isso. Então, ela começa a fazer o planejamento a partir disso. E aí ela cria, desenvolve ou busca materiais e ela aplica esses materiais aos filhos delas. O que também é excelente, porque fica enriquecedor, acaba trazendo muito mais conteúdo e tudo mais, tá? Outra questão que você pode fazer quando tem filhos maiores é a questão de mesclar matérias. Então, assim, você vai pegar um livro de história, um contexto histórico, trabalhar com seu filho, você não precisa ficar focado só na história. Você pode abrir e dizer assim, filho, agora vamos... Na verdade, a própria criança, ela vai acabar instigando e perguntando você outras coisas. Então, você pode trabalhar geografia, você pode trabalhar a própria gramática, você pode trabalhar um pouco de ciências, abordar outros temas, folclore, cultura. Então, há muita diversidade no material que você está apresentando ao seu filho. Essa questão de que eles perguntam, de que eles têm interesse, é muito importante também você estar anotando, você estar trabalhando com ele essas atividades, tá? Para você fazer esse seu material, para você elaborar, para você comprar um livro, o que às vezes demanda investimento e nem sempre nós temos, você pode estar buscando isso em sebo. Nós mesmos compramos diversos materiais no sebo. Tem uma coleção que eu acho linda também, que é a questão da história do mundo, então ela conta desde o início, muito interessante, até o século XX. Tem uma coleção de artes também magnífica, ainda falta completar, né, mas ela é linda. Então, no sebo você encontra bastante material a um preço menor do que você comprar livros novos, tá? Outra questão também é a importância de você ter uma comunidade, de você participar de encontros com outras famílias, porque isso vai favorecer na troca de livros, na troca de, muitas vezes, currículos, de atividades. Isso é bastante importante, tá? E além de usufruir da biblioteca pública e também temos biblioteca virtual. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição para que você tenha esse acesso e possa buscar. Até mesmo livros de literatura, a questão dos autores clássicos, tem bastante coisa disponível gratuitamente que você pode estar usufruindo. Então, o seu material, o seu planejamento na questão da educação domiciliar, ele pode ficar muito enriquecedor a partir do momento que você saber onde buscar esses materiais, tá? A questão do currículo pronto também é uma opção. Eu, sinceramente, desconheço no Brasil alguém que forneça o currículo pronto. Eu sei, por exemplo, a Beca, que houve tradução, mas eu não sei até qual série que tem esse material. Então, ela te entrega, né, um material pronto e você só aplica. A própria Educalar, ela revende os livros da Mackenzie, que também é um material pronto e você apenas aplica. No caso, tanto a Beca como a Mackenzie, elas têm uma base cristã, então isso favorece quando você está aplicando uma educação, por exemplo, baseada no cristianismo. Outra questão é assim, então assim, no momento que você juntou tudo isso, você traçou o seu objetivo, você disse, eu quero que o meu filho João faça isso, a Maria alcance isso, você juntou tudo isso, aí você já sabe trabalhar e colocar no planejamento para que esse objetivo seja de fato alcançado, tá? E aí eu vou mostrar como que a gente coloca no planejamento. Outra questão muito importante é que conforme você for fazendo o seu planejamento, você vai encontrar diversos materiais. Isso, às vezes, para imprimir é um pouco complicado. Então, é bastante interessante você ter isso arquivado. Nós sugerimos, até a Educalar tem um curso a respeito, que é você arquivar no Google Drive. Há uma limitação na conta gratuita, se eu não me engano, são 30 gigas, mas há como você expandir isso pagando um valor mensal, que eu não me recordo quanto, mas o porquê que é importante isso, de você ter esse material? Primeiro que ele te resguarda na questão de você por acaso vir a perder ou der problema no computador, ou como nós já ouvimos, deu problema no meu computador, eu não tinha backup, perdi tudo que tinha. O Google Drive, ele é na nuvem,
Então você tem isso a qualquer momento, em qualquer lugar. Na situação que nos encontramos hoje no Brasil, há uma necessidade de você ter isso arquivado. Então você pode arquivar tanto os materiais que você está pesquisando, como os materiais que os seus próprios filhos desenvolveram. Então eu posso escanear uma atividade que ele fez e manter no Google Drive. Posso fazer por nome de filho ou por faixa etária. Então fica tudo armazenado. Essa é a vantagem de você ter esse acesso em qualquer momento, em qualquer lugar. Outra questão é que, assim, nesse planejamento, quando você fizer o levantamento, traçou o objetivo, buscou um livro base, definiu quais atividades, quais conteúdos serão abordados, você pode estar, as atividades que você encontrou, você armazena para estar aplicando, mas também essa questão que nós colocamos lá no início, de você estar revisando semanalmente o desempenho, também você pode, nesse período, estar buscando outros materiais. Claro que não um dia antes, né? Porque daí isso não é um planejamento. Mas você pode estar trabalhando o teu planejamento assim, você estar sempre um passo à frente. Então com antecedência, 2 semanas ou um mês antes, eu sei que eu vou trabalhar a história de Roma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar alguma atividade, algum desenho, algum jogo interativo que a criança possa estar trabalhando, talvez algum vídeo, né, algum documentário. Então, eu já separo isso com certa antecedência para que no dia que eu for aplicar, eu já tenha isso guardado, reservado para a aula. A internet, ela também é um meio de pesquisa. Hoje nós encontramos tudo na internet, tudo que é bom e tudo que é horrível. Por isso que eu digo assim, o que a internet ela tem de ruim na questão da educação domiciliar? Identificar o que de fato é bom, o que de fato é válido para minha família, com princípio, com valores. Isso te demandará muito mais tempo se você tiver que assistir cada vídeo, ler cada material. Se eu falo de planejamento um mês antes de você começar a aplicar a educação domiciliar, eu vou te dizer que se você for buscar conteúdo na internet sem fazer essa limpa, você vai ter que se planejar um ano antes. Nós também da Educalar, né, a gente tem o pacote premium, tem tido um bom retorno, um feedback bom, os assinantes têm gostado. Esse material, ele tem alguns materiais que são gratuitos, mas eles já foram filtrados, então se ele está lá é porque já houve aprovação, ele não está lá por acaso. Tem materiais que nós mesmos criamos e está disponível, além de cursos e tudo mais, instrução. Uma coisa também dentro do planejamento que nós não conseguimos planejar, porém nós conseguimos nos preparar para aquelas situações adversas. O que aconteceu? Fiquei doente, ou um filho ficou doente, ou um parente ficou doente, foi necessário você acompanhar, visitar ou até mesmo dividir o tempo para estar cuidando no hospital, um falecimento, uma viagem inesperada, uma mudança. Essas coisas nós não temos como prever, então a gente não tem como colocar no nosso planejamento, logicamente que não. Mas nós podemos nos precaver para essas semanas. Como? Eu posso preparar materiais extras. Eu posso deixar uma pasta com alguns materiais extras, seja dependendo da faixa etária, logicamente, mas desenhos para pintar, jogos, livros para ler, pesquisas para que eles possam fazer. Então, a semana foi conturbada, houve um problema X, eu vou pedir então para que o meu filho leia determinado livro e faça uma resenha para mim, ou que a partir daquele livro ele possa identificar quem são os atores principais e pesquisar esses atores, fazer, né, estudar uma biografia. Então, esses materiais extras curriculares, é bastante interessante você estar montando uma pasta, se permitir, num momento difícil, num momento não previsto, você ter isso na mão. Feito isso, a gente daí coloca no planejamento, que nós já vamos chegar lá. A questão da casa, que também eu coloquei como algo que faz parte da rotina da sua casa, da sua família, e isso está dentro do planejamento. Então, assim, você não pode montar um calendário que te toma todo o tempo do dia. Eu vou estudar das 9 às 11h30, paramos para o almoço, volto a 1h30, 2 horas e ficamos até 5, 6 horas. Você não vai ter tempo para executar as outras atividades. A educação domiciliar não tem como este objetivo. Até porque conforme os seus filhos forem crescendo, se desenvolvendo, o objetivo da educação domiciliar é que eles mesmos
comecem a aprender por conta, se tornem autodidatas. Então, você, numa determinada idade, você dará uma atividade, você dará um conteúdo e ele mesmo estará aprendendo. Então, a rotina do lar, ela tem que entrar, a questão da manutenção da casa, ela tem que entrar na rotina da casa, da família, tá? Eu vou deixar depois ali também para que vocês baixem uma dica de como até mesmo eu faço aqui em casa. Por exemplo, diariamente a questão da louça ela tem que ser lavada, o banheiro tem que ser higienizado. Ah, eu faço uma faxina no banheiro? Lógico que não. Eu passo um álcool no assento, passo um álcool na pia, eu troco a toalha, eu tiro o lixo, passo um desinfetante, ao menos está habitável. A pia eu mantenho a questão da louça lavada, seca, guardada. A questão da roupa aqui em casa, geralmente, Joinville é uma cidade úmida, chove bastante, nem sempre eu consigo que a roupa seque ao ar livre, né? Até porque eu moro no apartamento, seria uma sacada. Então eu acabo tendo que lavar roupa praticamente um dia sim, um dia não, fazendo o ciclo completo da máquina que é secar. Então isso também acaba entrando na minha rotina. A questão da varrida na casa. Quando você tem criança pequena, isso se torna algo essencial, porque a comida é pelo chão, e você não vai deixar isso passar, até porque você quer apresentar um ambiente e oferecer um ambiente limpo e agradável para sua família, para os seus filhos. E se a sua criança fica no chão, ela vai estar ali no meio da sujeira. Algumas atividades semanais que também é importante, que é a questão, além das diárias, que elas nunca se acabam, né? A questão de tirar pó, passar um bom pano. Eu colocaria aqui passar roupas, né? Porque se a gente deixa acumular, já aconteceu isso comigo, quando chega no final do mês, você já não tem mais roupa no armário, então tudo lá na pilha para você passar. Algumas atividades mensais, que é a questão de limpeza de janela, azulejo, parede, questão de dar uma limpada nos sofás, então essas coisas são mensal, você programa um dia e você faz, ou você programa uma vez por semana, eu vou fazer uma limpeza nas janelas, na outra o azulejo, mas são atividades mensais que você não precisa estar preocupada semanalmente ou diariamente. A questão dos armários. Eu gosto muito de ordem, eu gosto de saber onde estão as coisas. Então, e se você for só jogando, você perde o controle. Eu gosto de manter uma ordem. Então, os armários eu sugiro você trabalhar uma peça por semana, fazer um rodízio. Você não vai limpar e arrumar o armário do seu quarto, guarda-roupa toda semana. Lógico que não. Mas há uma necessidade de manter. Então, essa semana eu dou uma olhadinha no meu armário. Ah, tem que ajustar isso, aquilo, trocar isso. Ah, acabou o desodorante, acabou o creme. Tiro as embalagens, jogo no lixo. Então, isso é importante. Na semana seguinte, eu vou pro guarda-roupa do Eric. Eu gosto de deixar, por exemplo, as contas pagas organizadas. Eu gosto muito daquelas caixas organizadoras. Separo por pacotinhos. Então, cada pacotinho fica uma conta específica. Então, você organiza, guardando isso, para que, se houver necessidade de você consultar, o acesso seja fácil e você não tem que ficar que nem uma louca procurando onde pode estar tal coisa. A questão de documentos, eu deixo tudo numa caixinha também. Eu deixo tudo junto, meu e do Emerson, e agora do Eric. Então, é algo assim que você pode, uma vez por semana, estar trabalhando. Então, se você fizer a tua educação domiciliar numa carga horária muito grande, você não vai ter tempo de executar isso. Então, às vezes, você pode estar dedicando uma tarde na semana para estar fazendo as suas atividades mais longas da casa, né? A questão de quando os filhos também acabam descansando, ali depois do almoço, é interessante você também descansar. Se você não tem o hábito de dormir, não gosta de dormir, é bom dar aquela repousada também, mesmo que seja para relaxar o corpo, fazer uma leitura. Então, isso precisa entrar dentro da tua rotina e tudo mais, né? Uma questão que eu percebo bastante é que, às vezes, eu fico bastante incomodada, é a questão de que já aconteceu comigo de fazer, você vai visitar alguém e os brinquedos estão espalhados pela casa toda. Logicamente, você respeita cada ambiente, cada casa é uma casa, se eles se sentem confortáveis dessa maneira, não sou eu quem vou falar qualquer coisa, mas para mim isso não funciona. Então eu vejo da seguinte maneira: o Eric não tem necessidade de ter acesso a todos os brinquedos todos os dias e fazer aquela bagunça, até porque muito brinquedo inibe a criatividade, a percepção, então ele só vai jogar, entende? É isso que ele vai fazer. E isso é em qualquer faixa etária. Então eu separo alguns brinquedos para que ele brinque, ele não tem ainda aquela autonomia de escolher, ele não escolhe. Até porque se eu deixar o Eric escolher, ele vai pegar o computador do pai dele e o celular, e esse será o brinquedo. Então não é uma boa opção. Então eu prefiro pegar o brinquedo e escolher para que ele brinque. E assim a gente vai trocando, vai fazendo um rodízio. O Eric não tem muitos brinquedos. A gente já percebeu que não é uma fase em que ele dê algum valor ou compreenda, até porque eles brincam muito com outras coisas mais da casa do que brinquedo.
Então a gente não é algo que a gente investe, mas mesmo assim eu evito o máximo deixar brinquedos jogados pela casa. E assim, gradativamente, conforme eles for crescendo, se é menino uma boneca, se é menino um carrinho, e se eles cansaram daquele brinquedo, eles podem fazer a troca, mas não ter acesso a tudo. Isso é algo também que vai te ajudar bastante, que não vai chegar à noite, colocou eles para dormir, você sai do quarto deles e olha e a casa tá toda virada um caos, né? Então, isso também é bastante interessante, tá? Então, agora que a gente fez esse levantamento de tudo, você deve estar dizendo, uau, tô que nem uma louca aqui, eu vou te mostrar algumas ferramentas que eu utilizo, tá? E como eu colocaria isso no papel. Algumas pessoas utilizam isso online, agenda online, não vejo problemas também. Eu trabalho, de certa maneira, com agenda do Google mesmo, para alguns lembretes, questão de consulta e tudo, mas eu ainda sou muito da questão de papel, de anotar, de visualizar ali na mão, né? Então eu vou te mostrar quais as ferramentas, quais os materiais que eu tenho e como eu vou estar utilizando. Outra questão, gente, é assim, algumas mães, elas trabalham, talvez não fora, mas elas ajudam de certa maneira financeiramente a casa, com algum trabalho manual, com algo, né, com artesanato, e isso também demanda tempo. Então, ela não pode fazer isso na hora que os filhos forem dormir, tipo assim, ó, os filhos vão dormir, daí que eu vou cuidar da casa, vou cuidar disso, disso, daquilo. Você não vai aguentar. Nós temos uma limitação física e a gente precisa respeitar isso. Então, você deve colocar dentro do seu planejamento diário. A família deve estar ciente de que aquilo é algo importante, aquilo é algo essencial que deve ser respeitado. Então, você deve definir um período. Por exemplo, eu trabalho em casa, né, além das rotinas da casa, eu ainda presto serviços para poucas, mas algumas empresas na área de contabilidade, além de cuidar da parte do Emerson. Tem uma pessoa que me ajuda externamente, ela faz alguns lançamentos para mim, mas muita coisa também depende de mim. Então, nós temos estabelecido alguns dias da semana ou uma tarde da semana para que eu execute essas atividades naquela tarde. Claro que diariamente há algumas atividades na questão de atendimento, respostas de e-mail, algum cadastro, algum contato com algum órgão, mas para lançamento, para verificação de documentos, a gente reservou uma tarde. Em princípio, a gente colocou sexta-feira à tarde, por questões do trabalho do Emerson, sexta-feira não é um bom dia para fazer visitas a clientes. Então, a gente colocou sexta-feira à tarde, após o almoço, eu executo essas minhas atividades, automaticamente o que eu faço eu repasso para que outra menina continue e assim por diante. Então, essas atividades é muito importante você colocar dentro do seu planejamento e que a família esteja ciente e respeitando esse período. Então, é algo que eu coloco bastante assim para que a gente tenha uma vida tranquila e saudável, porque a gente conseguiu se organizar e estabelecer esse material, esse planejamento no ano, tá? Agora eu vou mostrar para vocês, como eu comentei, a questão dos materiais que eu utilizo. Eu tenho 3 materiais aqui, o que eu acho bastante essencial. Eu vou começar com aquilo que eu comprei na verdade foi o Hermes quem comprou para mim de presente, o que eu vou utilizar para mim. Eu vou utilizar um planejamento separado meu e separado para o Eric e já vou explicando o porquê. Então, assim, ele comprou esse planner para mim, já é 2019. Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhadinha. O planner inicialmente ele funciona, um planejamento macro por mês do que eu quero fazer. Então, aqui é interessante que, assim, embora ele traga o dia, eu posso colocar alguns planejamentos no mês geral. Então, eu posso dizer, em janeiro eu vou definir o planejamento de educação domiciliar com o Eric. Então, eu já sei que em janeiro eu vou trabalhar isso. Em fevereiro eu vou estar comprando ou adquirindo, imprimindo material. Então, eu vou colocar isso. Aí, passando o planejamento, ele entra aqui nos dias da semana. Se vocês conseguem ver, ele entra nos dias da semana. E o que eu gosto muito desse planner aqui para uso pessoal é que ele traz ao lado anotações. Então, ele traz o dia da semana, onde eu posso colocar algumas atividades principais, mais algo que eu possa estar descrevendo. Então, eu posso colocar aqui que no dia 2 de janeiro eu vou sair para comprar um livro e eu posso colocar o livro X para o Eric. Ok. Aí eu venho aqui na descrição e posso colocar assim, já pesquisei na internet, o preço é tal, 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 tal. E coloco as minhas anotações a respeito daquilo. Então eu gosto bastante desse planner. Ele pode me ajudar aqui na questão, no final ele tem algumas anotações gerais após o ano. Então eu pretendo utilizar essas anotações colocando os livros que eu pretendo ler. Você pode ver aqui, no final ele é assim. Então, eu pretendo algumas atividades que eu quero executar, os livros que eu pretendo ler no ano. Então, eu vou colocar aqui
E eu vou descrever ao lado quando que eu iniciei, quando que eu concluí, se aquele livro de fato foi bom para mim ou não, e isso é bastante importante e interessante para você. Por que que eu não vou misturar o meu planejamento pessoal e ao mesmo tempo da casa, da rotina, com o planejamento da educação domiciliar? Este aqui eu comprei separado para utilizar especialmente para o Eric. Se você tem mais filhos, eu paguei R$12,90. Na internet há gratuito, tá? Então você pode imprimir. O legal desse é que você compra prontinho, bonitinho, colorido, que é, pra mim, eu gosto bastante. Se você for imprimir colorido por conta, acaba saindo mais caro, né? Eu vou fazer separado por uma questão. Para que o Eric tenha esse acesso quando ele for maior, ele tem esse material, né? Para que eu tenha um controle por filho, no caso eu tenho só o Eric, mas você tem um controle por filho. Então, é bastante interessante que, além de eu ter um histórico, isso aqui pode ser guardado junto com toda a atividade que ele vir a desenvolver. Então, aqui tem a mesma coisa, onde você pode fazer um planejamento anual, janeiro a dezembro. Então, eu posso colocar algumas metas aqui, né, por mês, aquilo que eu já pré-estabeleci, do mês. E dentro do mês, aqui, ele traz por dia. Então, eu posso colocar o que eu vou trabalhar dia a dia e fazer o meu planejamento. Então, eu vou trabalhar na primeira semana isso, na segunda semana eu vou trabalhar aquilo, na sexta-feira a gente vai fazer visita. Algo que eu e o Emerson temos planejado é a gente colocar uma visita, como nós moramos em apartamento, embora a gente tenha um playground aqui e uma pracinha ao lado, a gente quer que o Eric expanda, assim, a questão de conhecimento. Então, tem um parque aqui na cidade que a gente quer que ele vá, a questão de pracinhas, de outros locais, tem rios aqui em Joinville, tem bastante rios que a gente quer levar ele para conhecer, para ele ter contato com bichinhos, tem aqui a zona rural. Então, a gente quer colocar isso dentro do nosso planejamento e começar a levar o Eric. Aí, o que eu achei legal é que aqui no ladinho, você pode fazer anotações. E qual que é o meu objetivo nesse quesito aqui de estar trabalhando individualmente com ele, um planner separado? Porque daí eu pretendo anotar aqui o desempenho dele. Eu não vou dar uma nota de 0 a 10 como isso acontece na escola, logicamente que não. Mas eu vou anotar o desempenho dele. E isso vai ficar na minha memória. Porque eu vou ter um material específico para ele, onde eu vou, semanalmente eu posso estar anotando, essa semana o Eric não desenvolveu o que eu gostaria que ele tivesse desenvolvido, ele não se envolveu com as atividades, ele ficou mais cansado. Então, eu começo a anotar aqui qual foi o desenvolvimento dele. Se você tem um filho um pouco maior, você pode colocar assim: o meu filho não está com dificuldade em gravar uma história, ou de se interessar por história da arte, ou ele está com dificuldade de matemática, e você consegue fazer e descrever isso. Então, eu achei bastante interessante. E aqui no final, ele também traz um campo para anotações. O que para mim também é bastante legal, porque eu posso anotar os materiais extras que talvez eu achei interessante e foi aplicado com ele. Eu posso anotar os livros que a gente leu, qual foi a reação dele. Eu posso colocar se a gente foi em alguma outra atividade externa. Por exemplo, nós tivemos esse ano no Corpo de Bombeiros, qual foi a reação dele. Então, assim, eu posso aumentar aquilo que eu percebi, a minha percepção a respeito da reação dele, do aprendizado dele aqui atrás. E isso fica guardado, gente. Isso vai ficar pro resto da vida para ele. Então, por isso, eu resolvi fazer separado, onde eu posso deixar junto com o material dele, com aquilo que ele desenvolver. Pretendo já tem até um risquinho aqui, que ele já fez a marcação dele. Então, eu pretendo, a cada ano, estar adquirindo um plano individual. Se o Senhor nos abençoar com outros filhos, assim será com outros também. Demanda um pouco mais de tempo? Logicamente que demanda, mas isso é fundamental e essencial para eles, tá? Então, ainda voltando aqui no planner dele, naquilo que a gente falou, nós definimos, então, todo o material a ser utilizado e tudo mais, e aqui é onde você vai desenrolar esse seu macro planejamento, entendeu? Aqui você vai trabalhar o que a gente chama de micro, então você vai abrir um pouco mais. Então eu vou trabalhar aqui em janeiro, dia 1º de janeiro, nós vamos trabalhar
como foi definido que você vai trabalhar a história da arte no século XVIII. Então eu vou trabalhar determinado, artista, entendeu? Então eu vou ter, determinada pintura, e eu vou pedir para que ele copie, ou que ele interprete qual que o quadro daquele determinado artista, o que que ele entendeu. Então você vai aqui você vai abrir o teu planejamento, tá? Então você cria um macro e aqui você começa a abrir ele. Esse macro, quando você define as atividades que você vai trabalhar, quando você já definiu qual que é o objetivo, lá que nós falamos, uma vez que você definiu o período que você vai estar trabalhando, qual vai ser o teu ano calendário, você já divide isso por meses ou por semanas e aplica aqui e coloca aqui. Isso é fundamental. Talvez você não trabalhe o dia a dia, mas você pode colocar que na semana 1 de janeiro você vai estar executando isso, isso, aquilo. E você vai estar trabalhando no decorrer dos dias, tá? Outro material que eu utilizo é um planejamento semanal que eu coloco na geladeira. Eu gosto de bastante cores, gente, de coisinha bem assim. Qual a intenção desse planejamento semanal? Visualização, tá? Uma vez que ele está exposto na geladeira, toda vez que eu for abrir a geladeira, eu consigo ver o que está escrito aqui. Então, eu não vou colocar aqui o meu planejamento de estudo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, tal e tal, eu vou colocar assim, segunda. Parte manhã estaremos fazendo educação domiciliar. Então, quem estiver aqui, o Emerson, ele vai saber que na segunda-feira a Vanessa vai estar trabalhando educação domiciliar com o Eric. Então, se precisar de alguma coisa, será na parte da tarde. Entende? Então, isso aqui a gente vai visualizar. Questão de compromissos, consulta médica, saídas, né? Então, isso é bastante importante, a visualização rápida, tá? Então, você vai colocar, domingo é o dia do Senhor, domingo a gente não trabalha, a gente não vai fazer qualquer atividade. Aqui embaixo, você tem assim, fazer. Essa parte eu gosto bastante aqui. Essas são as atividades que eu coloco com o Emerson. Brincadeira, gente, mas assim, são atividades que tem que fazer. Tem que pintar a parede, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo, tem que buscar tal coisa, né? Então, são esse tipo de atividade que a gente faz. E a questão das orações. Então, por que temos que orar? Pelo que temos que orar? O projeto do Calar, a igreja, os membros da igreja. Então, isso é bastante importante porque nós estamos visualizando semanalmente. Aqui você pode incluir também as suas atividades domésticas. Então, na segunda, vou limpar o guarda-roupa do meu quarto, eu vou limpar o guarda-roupa dos filhos. Então, essa atividade aqui é legal. E você pode estar acrescentando quando tem filhos mais velhos, você pode colocar o nome. Quando o Eric for mais velho, Eric, você vai levar o lixo diariamente. Então, está aqui, Eric levar o lixo diariamente. Então, isso é bastante interessante por questão visual. Então, quanto mais acessível, né, e a família vai estar se adaptando, acostumando a isso, fica muito mais fácil essa introdução e vocês seguirem de fato esse planejamento, essa rotina. Toda rotina, toda mudança, ela demanda um tempo para de fato isso entrar de verdade, né, ela fazer parte da vida cotidiana de vocês. O que eu sugiro, assim, é que não há desistência. Claro que vai haver uma semana que talvez vai sair tudo errado. Não tem problema. Pausa um pouquinho, volta, revisa o seu planejamento. Será que você não foi um pouco dura demais, não exigiu demais dos seus filhos? Ou não escolheu um dia da semana para ter muitas atividades? Então, isso é importante você rever semanalmente, você fazer uma análise, você, se for necessário, como eu já falei no início, você volta e refaz, você melhora, você adapta. O planejamento, ele é para isso, entende? É para ser mensurado. Ele é para que você tenha como foco o alcance do seu alvo. Se você não tem um objetivo, um alvo definido, esse planejamento ele é inviável para você. Por quê? Você vai estar praticando, colocando algo no papel que você não sabe nem para onde você quer chegar, entende? Então, essa definição de objetivo, ela é fundamental e o planejamento vai te nortear como alcançar este alvo, tá? Então, minha sugestão é que você pratique, coloque isso no papel, de fato execute, faça isso dentro do contexto, dentro do que a sua família realmente vive. Busque informações mais ponderadas, não queira fazer tudo que todas as famílias estão fazendo.
sabe? O que talvez, né, como a gente já falou, nem tudo que as outras famílias fazem vai se encaixar na sua família. Então pondere, reveja isso, faça de uma maneira que seja eficaz, que venha para glorificar a Deus, que faça com que a sua família caminhe, mas não com o peso, que os seus filhos pensem, nossa, seria melhor estar na escola do que estar com a mãe em casa. Então faça isso pensando no bem-estar de vocês, seu e da sua família. Eu encerro minha palestra aqui, agradecendo a participação de todos que se dispuseram a participar do Conoed, que se inscreveram, que conseguiram assistir às palestras, que deram seu like, que fizeram depoimento. Esperamos que vocês estejam satisfeitos, tenham aprendido, que tenha agregado a cada família que participou. Agradecemos os palestrantes que se dispuseram e se empenharam para enviar as palestras ao Emerson. E contamos com vocês no próximo Conoed, que será já início do próximo ano, se eu não me engano, em abril. E qualquer dúvida, estamos à disposição. O Educalar é uma ferramenta que há materiais gratuitamente disponíveis, mas também tem o prêmio, que é assinante. Temos o grupo no WhatsApp e ficamos à disposição para aqueles que têm maiores dúvidas, que possam estar nos procurando. Um grande abraço e até a próxima!